Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite. Ontem tivemos um problema técnico na hora de transmitir a nossa reunião online e tivemos que gravar do som ambiente. Já estava em cima do momento da nossa transmissão, mas hoje já resolvemos o problema. E estamos aqui para gravar uma pérola da graça. Nesses dias em que estamos de quarentena, nós estamos todos os dias colocando aí uma pérola da graça. Então, o meu carinho, grato pela compreensão. O áudio ficou um pouco abaixo do esperado. Gravamos o áudio aqui o áudio ambiente, mas nós estamos aqui hoje para falar de um assunto. Estamos ao vivo, bem-vindos sejam todos os nossos irmãos, bem-vindos sejam todos aqueles que vão acompanhar esta pérola da graça. A pérola da graça, vocês sabem, é uma mensagem curta, mas que traz o objetivo de esclarecer o evangelho da graça de Deus. Deixa eu aproveitar aqui a deixa. Nós não pregamos o evangelho tradicional. Alguns irmãos do sistema caem aqui de paraquedas e ficam espantados, quando ouvem falar que o inferno é a sepultura e que o batismo não é nas águas, é na cruz de Cristo, foi na cruz de Cristo, e ficam espantados. Não, já no início eu dava alguma confiança. Mas eles são igual os fariseus, eles entram aqui para ficar, engolindo o camelo e coando o mosquito, observando as nossas frases, Mas eu já disse que eu não tenho estudo nenhum, Deus chamou os doutores, deu a eles diplomas, estudaram a palavra, tem uns que se tornaram PhD, doutores em divindade. Se um homem vai ser doutor em Deus. E tudo isso para quê? Para dizer que o demônio vai na casa da pessoa, em que ela está roubando a Deus. Aí veio o Geraldo com a quarta série e disse: enganaram vocês, o gafanhoto lá não é o que o doutor disse, o gafanhoto, o demônio lá, o devorador, é um gafanhoto. Olha, o dízimo lá era alimento. O doutor em teologia enganou vocês. O Geraldo, burro, está mostrando que o dízimo era um alimento. A reação vocês sabem, vocês que estão aqui seguindo o evangelho da graça, porque vocês não seguem Geraldo, vocês seguem o evangelho da graça. A reação vocês sabem, Eles entram aí e lavam a sunga na bacia e diz que eu vou prestar conta, que eu vou queimar no mármore do inferno, e diz que eu sou o capeta de chifre, de cauda, de quisuco. Então, o tema desta pérola da graça é principados e potestades. Efésios capítulo de número 6, versículo 11 e 12. Vamos ler? Olha lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Segura, porque vamos devagar, como é pérola da graça. Diabo, esta palavra quer dizer opositor, acusador, uma ideia contrária, é um adjetivo e pode ser empregado em diferentes situações. É como hoje não usa mais isto, tá? Hoje, antigamente, quando a mulher via um homem bonito, ela dizia: este homem é um pão. E ele era um pão? Não era. E o homem às vezes olhava para a mulher e dizia: olha que gata. E ela era uma gata, fazia miau, ron, ron. Não, um adjetivo. Então, diabo era o opositor, uma ideia contrária. A natureza humana
A natureza humana se opõe contra o espírito. Então a minha carne é um diabo. Ela se opõe contra a natureza, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então Paulo manda se revestir contra a armadura de Deus. Também está usando uma outra terminologia, porque Deus não tem armadura. Você consegue imaginar Deus com um capacete, com uma lança, com uma couraça, um escudo? Quem é você? Eu sou Deus, olha o meu escudo. Não é isto. Então, a primeira coisa que o legalista, quando lê isto aqui, diz: cuidado com a cilada do diabo. Olha, isto aqui tanto é humano, porque para armar cilada tem que ser algo visível. E vamos então ao assunto, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Leia: contra os dominadores do inferno, contra os dominadores do cemitério, contra os dominadores do lago de fogo, contra os dominadores da onde, disse Paulo na época dele, deste mundo. Algo físico deste mundo que eu vejo. Alô? Não era um ser espiritual, um local. Os dominadores não eram um Exu, não era uma pombagira. Aqui diz que a luta de Paulo, e eu já vou explicar o que é principado e potestades, tá? A luta de Paulo, diz Paulo e os crentes lá em Éfeso, diz que a luta deles não era contra a carne e o sangue, não era nada pessoal. A luta de Paulo e dos cristãos lá na primeira era cristã não tinha nada a ver com isso que as pessoas fazem, brigam um com o outro, puxa tapete, é porque você toca muito, faz fofoca com a missionária, fala para o pastor, não é nada disto, isto é carnalidade. Paulo estava dizendo, não é nada pessoal, e eu já disse aqui, nós não temos nada de pessoal contra o pastor daquela, contra o pastor daquela. A minha luta não é contra o pastor X, o pastor A, é contra o que ele ensina. A luta, eu já vou explicar aqui, é doutrinal. Mas vamos ler. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, que é a religião, contra forças espiritual do mal no cemitério. Grifa aqui, Miguel, regiões celestes. Contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Então, quem são essas forças espirituais, mas que são do mal? Esses homens que estão aí, traz para a fogueira santa, segura a fita, leva a rosa. Então essas são forças espirituais que são do mal, levando as pessoas ao tropeço para tomar o dinheiro delas sem nenhum escrúpulo, com palavras fictícias, porque não tem na Bíblia. E por que Paulo fala nas regiões celestes? Paulo usa esta terminologia porque aonde a igreja se reúne é a região celestial. Então, a igreja tradicional evangélica, o sistema doutrinal, que nós chamamos de sistema religioso, utilizou desta frase aqui, principados e potestades, durante toda a existência da chamada igreja, dizendo que isto aqui são os demônios. E os abençoados me dizem, ora, se demônio não existe, por que é que Paulo falou que a luta dele era contra demônio? Aqui está escrito demônio, aqui está escrito principados e potestades. Então, o que é uma potestade? Uma potestade é um poder, é um governo, é o soberano de uma nação. O Papa é um
uma potestade. O presidente da República é uma potestade. O governador é uma potestade. Exerce um poder. E um principado? Um principado é um príncipe, uma autoridade em um território, e está abaixo da potestade. Então, a etimologia da palavra principado vem de príncipe. Quem eram os principados e potestades no dia de Paulo? O poder religioso, os judeus, alguns eram do Império Romano, eles dominavam aquele mundo tenebroso. Olha, era contra os principados e potestades. Principado da palavra príncipe e potestade da palavra poder, governo, autoridade. Paulo disse que era contra os dominadores. Ele não está falando deste mundo, embora eles estão aí também, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde estava esse pessoal aqui? Aonde que eles estavam? No inferno de fogo? No lago de fogo? Dentro de um nem sei tanto lugar que tem, dentro de um cemitério? Não, Paulo disse, eles estão nas regiões celestiais. Aonde é que o sistema religioso está aí enriquecendo? Dentro das chamadas igrejas. Ou é lá fora em que eles exercem o seu domínio, o seu governo? Eles estão aonde? Enriquecendo, se banqueteando. Aonde? Nas regiões celestiais. É aonde a igreja está. Nós estamos numa região celestial. Então, principados e potestades não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com poder, perdão, não tem nada a ver com Exu, com demônio, com pombagira, com Satanás. Principados e potestades quer dizer poder, governo, autoridade. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz isso, olha aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, a potestade, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo, vê se tem uma outra tradução aí, que a gente acha ali a potestade. Vê se estamos ao vivo? Estamos ao vivo, vários irmãos nos assistindo. Olá, você que me vê pela primeira vez, o meu nome é Geraldo Moraes, seu irmão em Cristo. Muda aí, tem aí? Oi? NVI, vai colocando, estamos ao vivo. O pessoal está em casa, está tranquilo. Não tem? Tem essa aí mesmo? Só essa? Ai. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o demônio está sobre os seus ombros. Grifa para o professor da escola dominical me chamar de burro. Grifa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado que os crentes chamam de demônio, então estava nos ombros de Jesus. O demônio no ombro de Jesus, como um gárgara. Entendeu aí? Entendeu agora? Que principado quer dizer governo. Bota na outra tradução para eles aprenderem lá. Não, os da graça. Os da graça estão aí desfrutando da sabedoria de Cristo, não de Geraldo. Bota lá. Olha lá o que era principado agora na outra tradução. Pegou aí? Pegou a visão? Olha lá. Porque o menino nos nasceu.
Um filho se nos deu. O governo, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. E o Senhor aprende isto como? Lendo e pregando o que está escrito, sem querer dominar ninguém. O domínio não pode ser de um pastor. O domínio não pode ser de uma instituição. O domínio não pode ser da convenção. Não existe pastores presidentes. O dono da igreja chama Cristo. O governo está sobre os ombros dele. Você na sua casa, diga: Abba, Pai. Por isso que eles não gostam de Geraldo. Fizeram, estudaram, não é? Se intitulam presidentes das convenções, gostam dos primeiros lugares, de ser chamado pelos homens de mestre. Aí vem Geraldo, iletrado, sem saber falar direito, e ó, pum! Colossenses 2:10. Também, nele ali é Cristo. Também nele, em Cristo, estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça do demônio e do Exu e da pombagira. Entende isto? Que principados e potestades não pode ser demônio, senão Jesus seria o cabeça dos demônios. Pegou? Não, você pegou a revelação ou não pegou? Quando eles vierem para vocês e dizendo: mas a nossa luta é contra o principado e contra os potestades, que são os demônios. Ora, se principado de Efésios 6, 11, 12 são demônios, Jesus é o cabeça deles. Jesus, Cristo, é o cabeça de todo o governo e de toda a autoridade, de todo nome que se nomeia, não só nos dias de Paulo, não só no presente século, mas também nos séculos vindouros, porque ele é o cabeça, o governo, o principado está sobre os seus ombros. Depois ele diz no versículo de número 11: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não tem nada mais a ver com o exterior, não tem nada mais a ver com os rudimentos judaicos, com as obras da lei, com a circuncisão, com a apresenta, com faz. Tem nada, tudo isto virou obras mortas, é religiosidade. Depois ele diz no versículo de número 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo da cruz, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13, e a vós outros, que estavais mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne. Segura, está vendo porque eu aponto sempre para o tempo de Paulo? Porque isso aqui não se aplica a mim, porque eu não tinha transgressão, eu sou gentio. Quando eu nasci, não tinha nem lei de Moisés para me transgredir. Então ele fala com os irmãos que passaram da transição, nasceram antes da cruz, na lei, passaram pela cruz, eram transgressores, porque todos eram transgressores, mas a cruz, o madeiro, tirou a transgressão. Então ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, porque eram gentios, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos nossos delitos, dos delitos dele, que os meus já foram todos perdoados. Depois ele diz então a palavra desta noite: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele deixou para as águas tirarem. Ele deixou para o pastor orar e tirar. Diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Leia,
tendo cancelado o escrito de dívida. Você deve o que a Deus? Aqui diz que a dívida foi cancelada. Foi cancelada ou você deve alguma coisa? Os pastores dizem que você tem que pagar o dízimo. Ora, como vou pagar o que se a dívida foi cancelada? Foi ou não foi, doutor? Que vergonha, não? Vocês nunca imaginavam, poderiam imaginar, que o evangelho chegaria a todas as classes sociais. Vocês esconderam a verdade durante muitos anos. Nunca iria imaginar que a internet seria usada para mostrar o que vocês ocultaram. Porque eu não acredito que vocês são doutores, nunca estudou isso na escola de teologia. Não me venha com churumelas. Tendo cancelado o escrito de dívida. Ora, se o escrito de dívida foi cancelado, eu devo o que a Deus? Pagar o que a Ele se eu não devo nada? Ali diz que o escrito foi cancelado. Mas não diz só isso. Diz que o que era contra nós, contra os irmãos que viveram lá, e que constava de ordenanças, diz que tudo o que era ordenança e que nos era prejudicial, Cristo, o cabeça, da onde está o principado e o governo, diz que ele removeu inteiramente. A pergunta que eu faço, doutor, é: ordenanças foram removidas ou eu tenho que praticar? Diz aqui que foi removida, doutor. Então olha o que diz o versículo de número 15. E despojando os principados, as autoridades, despojando todo o governo da época, despojando, tirando o domínio, o poder deles. E você sabe, Caifás, toda aquela turma, Pilatos, todos eles que eram autoridades, que eram governos, na sua morte eles foram destituídos. O poder foi entregue a ele. Ele ressuscitou e disse aos irmãos: todo o poder foi me dado no céu e na terra, porque principados e potestades foram destituídos, e ele expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A igreja precisa sair da mão desses falsos tutores. A igreja precisa se entregar a Cristo. E é isto que eu venho pregando durante todo este tempo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo. O teu pastor não é Geraldo, não é Manassés, não é Brito, não é João, não é Paulo, não é Pedro, não é Cefas, não é Apolo. O teu pastor é Cristo. O governo está sobre ele, a autoridade está sobre ele. Nós não estamos debaixo de apostolado de homens, não somos guiados por homens. E esse tipo de mensagem chacoalha eles, porque mostra o governo e o domínio de Cristo, de quem nós estamos. Esse tipo de mensagem não agrada a elite tradicional. Esse tipo de mensagem não agrada aos religiosos, porque esse tipo de mensagem tira os filhos de Deus da mão dos homens e os entregas a quem de direito? Ao governador de toda a terra, ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e majestade. E a igreja aí do YouTube diga glória. Eles não gostam disso. Eles gostam de: pastor, tem um demônio aqui debaixo da minha caixa de picolé, chupou meu picolé todo. E o demônio: não fui eu, demônio da gula. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. O texto fala dos dons espirituais
dada aos homens para instruir a igreja. Não título, dons espirituais. Pastor não é título. Apóstolo não é título. Apóstolo é uma palavra do grego apóstolo, que quer dizer enviado. Enviado para pregar o evangelho. Você é um apóstolo na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho. Enviado para levar o evangelho. E ele diz, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E um cão guloso, desgraçado, porque esta é a palavra para quem é desprovido da graça de Deus, desgraçado, desprovido da graça de Deus. E um cão guloso, desgraçado, já está de olho nos R$600 que as pessoas que estão aí acometidas dessa quarentena vai receber, já está de olho no dinheiro das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm a instrução do evangelho. As pessoas não tinham acesso ao evangelho, mas o evangelho está sendo aberto, está aí, está sendo esclarecido, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Que pancada, hein? Depois ele diz no versículo 15, mas seguindo quem? Não, grifa. Mas seguindo a verdade em amor. Pode parar aqui. Olha, você religioso, que defende o teu título, que defende o teu salário, que segue placa e instituição, você que defende bandeiras de homens, o evangelho tem um chamado para seguir a verdade. Doa quem doer, goste a quem gostar. Você nunca poderá dizer que você é cristão se você sabe que lá onde você frequentou ou frequenta não prega a sã doutrina, e você está defendendo o teu salário, você está defendendo a tua instituição, e você sim segue a homens que o pastor manda fazer uma campanha, você faz, porque você não quer perder a tua posição, não quer perder as vantagens que você tem, que você acha que é vantagem, que na verdade alimenta o seu ego religioso. Ali diz que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Não é o pastor presidente, não é o chefe da convenção, não é o fundador da igreja. Amada, já estou terminando. Pode deixar que você vai levantar para tomar teu quisuco geladinho aí com pão com peixe. Abençoado. Não existe pastor presidente e não existe fundador de igreja. Se você estiver no local, estiver escrito pastor presidente, fundador da igreja, corra! O fundador da igreja é Cristo. Ele disse a Pedro: Pedro, tu és Petrus, mas sobre esta pedra, é sobre esta pedra, você vai edificar a minha. Não é do pastor X, nem A e nem B. O cabeça dela, o cabeça, a autoridade, o principado, a potestade, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que é digno de honra, glória, louvores, aquele que venceu a morte, deixou o túmulo vazio e a nossa vida cheia. Este não é um homem, não é um doutor em teologia, este é Cristo, aonde todo o tesouro da sabedoria está oculto. Diga uala. E no versículo de número 16, eu termino: de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustada e consolidada, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós estamos crescendo. Hoje, você entendeu que principados e potestades não tem nada a ver com demônio,
tem a ver com governo, tem a ver com autoridade. Melhor noite. Amanhã estaremos de volta com uma pérola da graça e creio que sobre o domínio de Cristo. Diga não ao sistema, não à religião, não ao clero, não à autoridade de homens, não a julgo, não a lei, e sim a graça que liberta, a graça que transforma, a graça que tem como pastor Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É assim a nossa saudação, graça e paz.